E aí, meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Renata Fex, tua professora de matemática da plataforma Gonçalves Dias. E na aula de hoje nós vamos iniciar o estudo, para fechamento desse bloco de estudos. Lembre que em aulas anteriores que você tem acesso lá na nossa plataforma Gonçalves Dias, no nosso canal do YouTube, tá? Tem todo um estudo de sequências, tá bom? Depois do estudo de sequências, nós estudamos as progressões aritméticas e agora, a partir deste momento, nós iremos iniciar o estudo das progressões geométricas. Você vai perceber, que como eu inicialmente falei de PA e agora vou estar falando de PG, você vai ver que tem algumas características, algumas semelhanças, e você vai ver que tem uma operação que as diferencia, tá bom? Então, vamos iniciar o nosso estudo e, para isso, obviamente, nós passaremos um pequeno roteiro. No caso, nós apresentaremos a conceituação para progressões geométricas, nós veremos também exemplos, nós faremos a classificação e, por fim, mais exemplo, tá bom? Esse é o nosso roteirinho de aula e fica ligadinho, se você tiver qualquer dúvida, assiste a aula, volta, quantas vezes você quiser você pode assistir, a aula vai ficar gravada para você, você vai ter acesso a qualquer momento, tá bom? De qualquer dispositivo, certinho? Então, vamos começar. Falando a respeito da conceituação. Bom, chama-se progressão geométrica, aqui nós usamos duas letrinhas, PG, uma sequência dada pela seguinte fórmula de recorrência. Renata, eu não lembro o que é fórmula de recorrência, e agora? Agora você vai dar um pause, você vai lá na nossa aula de sequências, e lá você vai ver que nós temos, três maneiras, tá? De representar números em uma sequência. Uma delas é por fórmula de recorrência. Mas o que seria essa fórmula de recorrência para as chamadas progressões geométricas? Olha só, aqui toda a fórmula de recorrência, ela define qual vai ser o primeiro termo. No nosso caso aqui, você já deve lembrar, a escrita dos termos numa sequência, nós usamos uma letra minúscula acompanhada de um índice. Esse índice é a localização desse termo, de acordo com como ele se dispõe na sequência. É uma ordem, tá bom? Então, se eu estou dizendo aqui A1, eu estou me referindo ao primeiro termo dessa sequência. No caso aqui foi chamado de letra A. E o AN vai ser o AN menos 1, ou seja, o anterior a ele, multiplicado por uma constante aqui chamada de quê? O detalhe aqui, muita atenção. Eu tenho n como qualquer número natural, e isso é importante, eu estou trabalhando com números naturais. Por que n tem que ser natural? Porque eu estou organizando numa ordem, tá bom? Então, esse número n aqui, da posição em que o elemento se localiza na sequência, ele não vai poder ser outro número diferente do conjunto dos números naturais, tá bom? E também esse n tem uma outra característica. Olha só, ele tem que ser maior ou igual a 2. Gente, por que disso? Perceba que, no nosso caso, aqui, ó, eu já estou definindo o primeiro termo. Então, o n aqui, para essa localização, já está bem definido. Então, eu tenho que trabalhar com números acima do primeiro termo, tá bom? Então, por isso é que o n tem que ser maior ou igual a 2. Renata, tu pode me apresentar um exemplo, só para garantir que eu estou entendendo aí a linha de raciocínio para essa definição de progressão geométrica? Vamos ver. Olha só, eu preciso te explicar ainda em relação a esses números, aqui o A e o Q. Eles, no caso, são números reais. Aqui pode ser número real, só o N que tem que ser número natural, tá bom? E uma PG, ela vai ser uma sequência em que cada termo, a partir do segundo, será igual ao produto do anterior por uma constante Q dada. Aqui eu abro um pequeno parênteses para comparar lá com o nosso estudo de progressões aritméticas. Lembre, lá na PA, nós definimos uma progressão aritmética como uma sequência em que cada termo, a partir do segundo, é obtido, com a soma do seu anterior com um número constante. Veja que aqui, para o caso da PG, eu não trabalho mais a soma. Perceba que aqui, ó, olha a palavrinha-chave aqui, ó, da operação. Aqui é produto. Enquanto lá na PA eu somava, aqui na PG eu estou o quê?
multiplicando, tá bom? Então, essa é a característica para cada tipo de progressão. PA, você tem somas. PG, você tem produtos. E a própria escrita, gente, olha só, bem aqui, ó. Essa escrita, como está posta aqui, AN igual a 1, AN menos 1, perdão, vezes que, perceba que aqui, nessa escrita, você já enxerga a operação se apresentando, tá? Então, faz aí a tua anotação, bota uma OBS e puxa a setinha dizendo PA soma, PG multiplica, tá bom? Aqui também eu preciso te dizer um outro detalhe. Renata, mas eu tenho uma PG decrescente e aí a razão é negativa. Como é que tu está falando em soma se vai aparecer o sinal negativo? Justamente porque lá no teu estudo de PA, somar com o número negativo é a mesma coisa de somar com o oposto, né? Então, não deixou de ser soma, só que você está somando com o oposto. E já aproveito, né, a partir dessa ideia, aqui, para a definição de progressão geométrica. Por quê? Porque às vezes você vai ver a divisão. Mas por que disso? Dividir, no caso, não é multiplicar por um número fracionário? Então, nesse caso aqui segue o mesmo raciocínio. E digo mais, lembra que lá na PA, quando você está trabalhando com adição e porventura aparece uma subtração, é porque, né, você está trabalhando com operações inversas, adição e subtração. Aqui, para o nosso caso das progressões geométricas, uma vez ou outra, em alguma sequência ou outra que é caracterizada como progressão geométrica, você vai ver divisões. Ora, natural. Por que é natural isso? Porque a multiplicação e a divisão também são operações inversas, não é verdade? Então, tá tudo certo, tá? Não se confunda e não ache que a gente não está trabalhando com progressão, porque estaremos, tá bom? Vamos dar continuidade aqui. Agora sim, como eu te disse, eu vou te apresentar os exemplos para que fique bem claro para você justamente essa questão de ora aparecer uma multiplicação, talvez apareça alguma divisão, tá? E é para ficar bem claro, para que você não tenha dúvida. Vamos lá? Olha só, aqui eu tenho a primeira sequência. Perceba que ela aqui foi chamada de F1, tá bom? E ela é representada pelos seguintes elementos, pelos seguintes termos, tá bom? 1, 2, 4, 8, 16 e assim sucessivamente. Gente, olhando para essa sequência aqui, eu tenho certeza que você é capaz de tentar descobrir um padrão, uma regularidade. E lembre que eu não vou trabalhar com somas, nem subtrações, tá? Lembre também que nós já definimos PG com a operação associada. Qual é ela? Multiplicação. Sendo assim, olhando para essa sequência aqui, qual é o número que está sendo multiplicado? Analisa somente o primeiro e o segundo termos. Olha só, era 1 e o próximo passou a ser 2. Esse 2 foi obtido quando eu dobrei o 1, não é verdade? Aí, já que você está entendendo que está sempre dobrando, será que isso se mantém para os próximos termos? Ora, vou comparar 2 e 4 agora. Era 2, passou a ser 4. Sim, 4 é o dobro do 2. Então, tá, parece que está se mantendo. O 8. O 8 é o dobro do 4. Sim, está se mantendo, porque inclusive o 16 é o dobro do 8. E eu tenho certeza que você sabe qual é o próximo termo. Ou seja, o dobro do 16 que vai dar 32. E assim sucessivamente. Significa dizer que aqui, sim, nós temos uma progressão geométrica e, né, obviamente, o primeiro termo dessa PG vale 1 e a nossa razão, aqui chamada, né, de letra Q, vale 2. Esse 2 é justamente o que nós estávamos fazendo, aquele cálculo mental, o dobro, tá? Então, eu estou multiplicando por 2, certinho? Vamos ver outro exemplo. Olha só, F2. Perceba aqui como é que essa sequência se apresenta. Olha só, menos 1, menos 2, menos 4, menos 8, menos 16 e assim sucessivamente. Aí você pode até olhar para essa sequência, aqui chamada de F2, e dizer assim, peraí, Renata, só mudou o sinal do exemplo anterior? Sim. Eu vou até, né, usar as aspas, só mudou o sinal. Mas aqui, né, se você aproveitar o raciocínio que foi feito, aqui quando nós estávamos analisando a sequência chamada de F1, você vai perceber que
Eu também continuo com o dobro, só que existe uma alteraçãozinha, né, no caso. Por quê? Porque se você viu lá que para o primeiro exemplo, o A1 valia 1, aqui você já está percebendo que o A1 vale menos 1. Mas a razão, que é chamada de Q, se manteve. Então, gente, a diferença não foi só o sinal. Na verdade, todos os termos mudaram de sinal. E a razão, a letra Q, manteve, tá? Ela continua valendo 2, só que o primeiro termo vale menos 1. E você deve lembrar, né, de toda a sua história em que você vem estudando a matemática, os seus professores de matemática com certeza sempre te disseram: toma bastante atenção, cuidado, errou um sinal, errou todo o cálculo. E de fato, porque se por acaso você acabar se confundindo, tá? E esquecendo de escrever o sinal, você escreveu a sequência toda com os termos incorretos, tá bom? Então, atenção. A diferença aqui, ó, apesar da razão ser a mesma, mas o primeiro termo não é igual, tá bom? Então, fica a dica, tá bom? Vamos continuar aí. Olha essa próxima sequência aqui. Aqui chamada de F3. Eu tenho o primeiro termo, que vale 1. Eu tenho o segundo termo, que é 1/3. Após ele, 1/9. Após ele, 1/27. Após ele, 1/81. E assim sucessivamente. Gente, o que será que está acontecendo com essa sequência? Qual é o padrão de regularidade dela? Porque nós já sabemos, né, até porque estamos vendo exemplos de PG, que aqui é uma PG. O nosso objetivo é justamente identificar quem é esse padrão, quem é essa regularidade, ou seja, quem é a razão, certinho? Então, nesse caso aqui, ó, você pode já separar a informação A1, que é o primeiro termo. E quem vai ser a razão? Ora, a razão vai ser 1/3. Por quê? Se você comparar esses dois termos, ó, era 1 multiplicado por alguém para gerar 1/3, só pode ser ele próprio. Então, 1 vezes 1/3, o próprio 1/3. 1/3 vezes ele mesmo vai dar 1/9. E assim sucessivamente. Perceba que nesse caso aqui, ó, a razão, ela foi um número fracionário. E aí eu volto a tua atenção para aquelas observações que eu te dei como características para a definição da própria PG. Lembra que eu te falei que o N tem que ser um número natural? Então, para número natural é porque eu estou me referindo à localização dos termos. Por exemplo, primeiro termo, segundo termo, terceiro termo, quarto termo, quinto termo e assim sucessivamente. Perceba que em nenhum momento eu mencionei termo 2,9. Não. Ou é segundo termo ou é terceiro termo. Aqui, para identificação na sequência, para localização, os termos, eles obrigatoriamente precisam ser números naturais. Por outro lado, quando eu analiso aquele A, que é o primeiro termo, e aquele Q, que é a razão, perceba que pode ser um número, o que foi falado lá? Um número real. Por ser um número real, eu posso ter, sim, né, o número 2, que aqui se apresentou como razão nos dois primeiros exemplos. Eu posso ter, inclusive, a fração 1/3. Por quê? Porque 1/3 é um número real, tá bom? Então, mais uma vez, reforçando, porque essas informações, elas caracterizam o que nós chamamos de progressões geométricas, tá? E precisa ficar muito claro para vocês, tá bom? Vamos continuar. Olha mais esse exemplo. Olha aqui, os termos. Menos 54, menos 18, menos 6, menos 2, menos 2/3 e assim sucessivamente. Pode ser que, quando você faça essa análise aqui, ó, dos dois primeiros termos, não fique muito claro para você enxergar quem é a razão, quem é aquela letrinha Q. Ou seja, por quem que eu estou multiplicando, né, os termos para que eu gere o termo seguinte. Renata, eu não consigo enxergar quem que eu estou multiplicando o menos 54 para eu encontrar menos 18. Vai ter problema em relação a isso? Eu obrigatoriamente tenho que trabalhar com o primeiro termo e com o segundo? Não, gente.
Se for mais fácil, mais simples para você enxergar esse padrão, essa regularidade com outros termos, não tem problema nenhum. Até porque eu tenho certeza que se você fizer análise menos 6 com menos 2, vai ser mais fácil de você identificar. Por quê? Porque o menos 6 vezes 1/3, né, vai dar o menos 2. Olha outra análise que é mais rapidinha, né? O cálculo mental vai mais rápido. Menos 2 vezes 1/3 dá menos 2/3. Pronto, gente. O que eu quero deixar claro é que, mesmo que seja dado o primeiro e o segundo termos, mas se você tiver uma quantidade de termos, né, que foi apresentada em uma sequência caracterizada como PG, quaisquer 2 termos consecutivos, você vai poder usar, tá bom? Para que você consiga identificar essa razão. E lembre, razão em PG é letra Q. Você não vai poder usar a letra R. Por mais que você saiba que R é para PA e eu só me confundi, usei a letra. Não. Vamos deixar bem claro, né? Até para que, né, quando você esteja estudando aí, você não acabe escrevendo da maneira incorreta. Razão de PA, R. Razão de PG, Q, tá bom? Q de quote, quociente, tá bom? Bem lá do inglês. Vamos continuar. Aqui, né, já identificamos o primeiro termo. A1 vale menos 54. Tá bem aqui ele, ó, primeiro termo da nossa sequência. E a razão, né, você acabou de perceber que nós estamos identificando ela a partir de alguns termos dentro da sequência e, no caso, né, coincidiu de também ser 1/3, tá bom? Então, você vai ter aí, você acabou de perceber, vários exemplos aonde você tem aí classificações e tudo mais. Nós vamos fazer a classificação ainda, tá? E nós temos 5 categorias de classificação para as PGs. Gente, olha só, elas podem ser crescentes. Quando é que eu digo que uma PG é crescente? São aquelas em que cada termo é o quê? Maior que o anterior. E tem um detalhe, aqui tem uma subclassificação, porque isso pode acontecer de 2 formas. Qual é a primeira forma? Quando eu tiver apenas, né, termos positivos na minha PG, e isso é escrito por AN maior que AN menos 1, isso, né, se somente se a divisão AN por AN menos 1 for um número maior do que 1. E aqui a razão vai ser um número também maior do que 1. Exemplo, aquela primeira sequência que nós vimos. 1, 2, 4, 8, 16, 32 e assim sucessivamente. Você viu que a razão lá vale 2? E todos os elementos dela são positivos, tá bom? Vamos continuar. A outra condição é quando eu tenho na PG termos todos eles negativos, tá bom? E aqui, né, em linguagem matemática, matematicamente falando, está escrito assim, ó. A n sendo maior do que a n menos 1, se somente se essa divisão, a n por a n menos 1, estiver compreendida entre 0 e 1, tá bom? Significa dizer que a razão, o que nós estamos trabalhando sempre, também é um número compreendido entre 0 e 1. Exemplo, você viu lá, né, uma sequência onde todos os termos eram negativos e a razão era uma fração, a 1/3, tá bom? Dando continuidade aí, né, temos também a classificação das PGs chamadas de constantes. Quando é que isso acontece? Cada termo é igual ao anterior. Pronto, todos os termos iguais, PG constante. E isso também acontece em 2 situações. Com todos os termos nulos, e aí você vai acabar percebendo que o primeiro termo já é 0 e todos os seguintes também. E quando todos os termos são iguais, porém não nulos. Nesse caso, né, você vai, todas as vezes que você olhar essa continha aqui, ó, a n dividido por a n menos 1. Sempre que isso acontecer, isso eu estou calculando razão, tá? E essa razão vai ser exatamente a unidade, tá bom? Dando continuidade aí, elas também podem ser classificadas como decrescentes, certo? Quando é que uma PG é decrescente? Quando cada termo é menor do que o anterior. E isso também vai acontecer, tá? De 2 maneiras. Perceba que aqui, ó, eu já estou novamente trabalhando com a razão. No caso, a razão vai estar compreendida entre 0 e 1, portanto, também, né, um número entre 0 e 1. E todos os termos negativos, agora a razão vai ser um número maior do que 1. Também já vimos exemplo disso. Temos também as chamadas PGs alternantes. São aquelas em que cada termo tem um sinal contrário, né? Uma sequência que você vai ver que oscila. Ora é um número positivo, ora é um número negativo. E isso vai acontecer quando a razão for também um número negativo. E, por fim, elas são chamadas de estacionárias, né?
quando eu tenho o primeiro termo diferente de zero, porém, todos os demais serão iguais a zero. Gente, e isso aqui, ó, característica da razão ser igual a zero. Perceba que o assunto PG é um assunto bem extenso e a gente não conseguiu manter, né, aquele roteirinho, ainda tem bastante coisa para falar. Mas não fica preocupado que nós falaremos isso na próxima aula. Beijão para vocês e até. Tchau, tchau!